Amém, irmãos? Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Igreja em Ilhéus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve nesse canal, curte esse vídeo também para ajudar, viu? E divulga para as outras pessoas. Isso aí, vamos curtir aqui a palavra profética sendo falada, cantada. Amém. Irmãos, é um prazer receber vocês, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós separamos alguns hinos para juntos podermos desfrutar do Senhor. Amém. E isso é importante para que nós possamos abrir nosso coração. Verdade. Então, que tal, antes de entrarmos nos hinos, nós começarmos invocando um pouco o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus, abre sua boca, abre o seu coração. Oh, Senhor Jesus, mais uma vez, irmãos. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Hoje nós queremos começar cantando, orando um hino. Que tal? Amém. Todas as vezes que começamos orando, a gente vai começar cantando, orando um hino. Sim. Qual é o número do hino mesmo? C4. Amém. Então nós cantarmos, enquanto nós cantamos, você pode fazer sua oração. Se você não sabe o que falar, faça desse hino a sua oração, tá? Amém. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Eis que Deus é, sim, Ele é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Invocai seu nome e entre os povos mostrai seus feitos, relembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Tu orarás. Faça sua oração. Dou graças ao meu Senhor, pois se a ira e o consolo me dás. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças ao meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Eis que Deus é, sim, Ele é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Tira, irmãos, tira com alegria água das fontes da salvação, e direis: graças dai ao Senhor. Invocai seu nome entre os povos, mostrai seus feitos, relembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião,
exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Que tal agora, enquanto os irmãos eles vão cantar a estrofe 1 e as irmãs vão fazer a sua oração. Se você não sabe o que orar, simplesmente fala a letra do hino. Agradece ao Senhor por esse dia. Agradece ao Senhor por mais um final de semana, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Os irmãos. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Tu orarás naquele dia, a ti dou graças, ó meu Senhor, pois se a ira e consolo me dás. Eis que Deus é, sim, Ele é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. As irmãs, os irmãos fazem a sua oração. Senhor, nessa noite, Senhor, graças dai ao Senhor. Graças dai ao Senhor. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. E direis: graças dai ao Senhor. Invocai seu nome, e se os povos mostrai seus feitos, e lembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Eis que Deus é, eis que Deus é, sim, Ele é minha salvação. Confiarei e não temerei, não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu canto, e Ele tornou-se, pois, a minha salvação. Invocai seu nome, e entre os povos mostrai seus feitos, e lembrai que é excelso seu nome. Ó habitante de Sião, ó habitante de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Ó Senhor Jesus, grande é o Santo de Israel. Grande. Senhor Jesus, aleluia. Obrigado porque o Santo de Israel está em nosso meio. Amém. Nós não somos ovelhas sem pastor. É verdade. Nós não estamos no mundo sozinhos. Amém. Mas o Santo de Israel Aleluia. está no nosso meio. Amém. Obrigado por cada santo da igreja em Ilhéus. Amém. Obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Sim. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Amém. Porque nós temos um Deus santo, Amém. um Deus grande, Amém. que está no nosso meio. Amém. E tem cuidado de nós. Amém. Essa noite nos dá essa realidade. Sim. Não nos deixa olhar para a nossa situação. Verdade. Não nos deixa olhar para o redor. Amém. Ó, o que tem acontecido com as pessoas. Verdade. O que tem acontecido no mundo. Amém. Nesse momento queremos olhar para esse grande santo de Israel. Amém. Queremos olhar para Ti. Amém. Ó, Senhor, nossa mente possa estar colocada no Espírito. Amém. Nós dependemos de Ti para isso. Amém. Ó, nos colocamos diante de Ti como uma folha em branco. Sim, Senhor. Vem falar e escrever em nós. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor, fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala para nós. Amém. Nós queremos ouvir o Teu falar. Amém. Dentro de nós. Sim. Amém. Nosso espírito. É Amém. verdade. Nos constrangendo. Amém. A viver dependendo de Ti. Amém. A viver todos os dias. Amém. Tirando, Senhor, a água da fonte Água da fonte da Amém. salvação. Bebendo de Ti. Amém. Valorizando essa salvação. Amém. Nós queremos, Senhor, Amém. provar o Teu reino. Queremos, na nossa Senhor. vida. Amém. A Sua autoridade em nós. Amém. Nos vence, Senhor, nesse momento. Amém. Quando nós formos invocar o Seu nome. Amém. Retirando salvação. Amém.
Amém. Que o Senhor possa se colocar mais para dentro Se coloca de nós. mais para dentro nos de nós. preenchendo completamente. Amém. Senhor, nós queremos te valorizar. Queremos, Tudo Senhor. o Senhor tem feito por nós. Amém. A tua morte na cruz. Amém. Que nos deu a liberdade. É verdade, O Senhor. Senhor nos libertou do Amém. mundo. Nos libertou do pecado. Amém. E hoje nós podemos com alegria Amém. louvar Com o seu alegria. nome. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua Amém. salvação. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando nós invocamos, nós sentimos alegria, irmãos. Verdade. Nós sentimos alegria porque nós experimentamos Senhor a pessoa de Cristo. Verdade, Senhor. E nós temos um hábito de falar, ó Senhor Oh, Jesus. Senhor Jesus. Ó, vem para fazer a gente se liberar. Isso, se ó. libertar. Se esvaziar, irmão. Se esvaziar completamente. Quando nós chamamos Senhor Jesus, Senhor. irmãos, é para receber essa pessoa. Amém. Jesus. Essa pessoa tão elevada, Amém. essa pessoa tão profunda, ao Sim. mesmo tempo tão simples, tão Tão nossa. tão nossa e tão Acessível, nobre, né? e tão acessível. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Se invocar, irmãos, Ele é poderoso. Poderoso. Ele aparentemente pode ser simples, É. mas Ele é poderoso. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Todo o sentimento do invocar, né? Sim. Sim. Tá por toda a Bíblia, né? Verdade. Vários personagens Amém. espontaneamente clamaram ao Senhor. Amém. E foram salvos por Ele. Amém. E nós também podemos. Podemos. Por isso que eu falo, eis que Deus é Deus sim. é sim. Ele é minha salvação. Uma afirmação Eu aí. confiarei Amém. e não temerei. Não temerei. Porque o Senhor Amém. é Minha minha força força e meu canto. Amém. E aqui o que eu acho mais assim tocante, Ele Sim. tornou-se Tornou-se a minha salvação. Pois a minha salvação. Sempre que nós invocamos o nome do Senhor, Amém. nós recebemos um pouco mais de salvação. Verdade. Amém. Mas você precisa provar Amém. a salvação do Senhor na sua vida. Amém. Essa salvação precisa se tornar mais constante, mais evidente Amém. na sua vida. Amém. Por isso que nós invocamos sem cessar. Por isso, é por Sim. isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E nós cremos que Isso. quanto mais nós invocamos, Sim. mais o Senhor é depositado dentro de nós. Amém. E Ele se torna a minha salvação. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Romanos fala que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Gênesis fala que nasceu um filho a Sete, Sim. ao qual pôs o nome de Enos. Amém. O homem reconheceu que ele era fraco, frágil e mortal. Verdade. E daí se começou a invocar o nome do Em Senhor. nome do Amém. Senhor. Irmãos, o invocar o nome do Senhor começou numa situação frágil. Amém. Nós nunca estivemos tão frágeis como hoje. É verdade. Um pequeno espirro, pronto, já era. Já pegou coronavírus, já estamos preocupados. Mas graças a Deus, Amém. grande é o Santo de Israel. Grande. Amém. Grande é o Santo de Israel, irmãos. Amém. Nós temos visto, Senhor, a misericórdia do Senhor para conosco a todo instante. Amém. Às vezes nos sentimos fracos, como Sim. aquela árvore que foi cortada. Sim. Mas, irmãos, nós estamos junto às águas. Amém. Tem um versículo que fala isso, e tem um hino que nós vamos cantar agora que fala exatamente sobre isso. Sim. O nome do hino é Ao Cheiro das Águas. Amém. Fala comigo, ao cheiro das águas. Cheiro das águas. Fala comigo assim, apenas o cheiro é suficiente. Apenas o cheiro é suficiente. Você não precisa, se você estiver próximo ao ponto de sentir o cheiro das águas, você vai brotar, irmão. Amém. É uma sensação tão gostosa, né? Isso. Você chega perto de um rio, de algum lugar, e você sente aquele cheiro, traz uma paz, traz um Exatamente. refrigério tão gostoso. O hino fala assim, porque há esperança Para para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova, ao cheiro das águas. Amém, amém, amém. Amém. Vamos cantar esse hino? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz,
e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Canta conosco. Porque a esperança, a esperança para você, irmão, irmã. Pois mesmo cortada, você ainda vai se renovar. E não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Que tal nós ouvir nós cantarmos? Nós queremos que na sua casa você cante de todo o seu coração. Vamos cantar com você. Porque a esperança para. Solta a sua voz. Pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. E no chão? E no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas. Creia, apenas o cheiro, irmãos. E dará ramos. Dará como a planta nova. Creia nisso, creia nisso. Ao cheiro das águas. Ah, Senhor Jesus. Amém. Porque há esperança. Você está sem esperança? Creia, há esperança. Há esperança, irmãos. Todos os dias há esperança. Quando nós sentimos o cheiro das águas, quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, nós podemos sentir essas águas, o cheiro das águas. E tudo pode reviver. Essa reunião é para nós renascermos, é para nós revivermos. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nós desfrutamos, né, na quarta-feira, na reunião de oração. Amém. Um versículo que ficou ainda no meu espírito. Amém. Quando quem fala do véu, como é? Quando o véu é retirado. O véu retirado. Não vai ser. Oi? Aquele versículo. Porque quando o véu é retirado, se volta ao Senhor. O véu é retirado. Vou falar de novo. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Que às vezes eu acho que o eu me renovar, o eu ser transformado, depende da minha força, depende da minha capacidade. É verdade. Mas o que meu coração precisa fazer é se voltar ao Senhor. Amém. Eu preciso crer, irmãos, que sempre que eu invocar o Senhor, que eu me voltar a Ele, eu vou ser renovado. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O próximo hino ele fala que tem um homem que é abençoado. Sim. Que é bendito porque confia no Senhor. Amém. E não na sua própria capacidade. Amém. Nós precisamos crer que Deus é o nosso Salvador. Amém. E que Ele está habitando no nosso espírito. Amém. Todo o suprimento de vida, toda a virtude, toda a fé que nós precisamos está contida na palavra e no Senhor. Verdade. Sempre que eu me voltar ao Senhor, eu vou ser renovado. Amém. Ó Senhor Jesus. E ele fala, bendito o homem que confia no Senhor. Amém. Cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor.
e cuja esperança é o Senhor. Amém. Porque Ele é como árvore plantada, Sim, junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, Senhor e Jesus. não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde, Amém. e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Amém. Ou seja, ele persevera. Amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Como é que você está sentindo? Você está sentindo abençoado? Porque bendito é abençoado. Não sei se você sabe, mas aquele que é bendito é abençoado. Amém. O hino fala: bendito o homem que confia no Senhor. Ou seja, abençoado é o homem que confia no Senhor. Então, que tal nós cantarmos esse hino como ele realmente tem que ser cantado? Amém. Se você está em casa agora, eu quero que você se levante. Sim. Prepara as palmas e a bater palma nesse hino, que ele é um hino muito bom. Bendito, Amém. Irmãos. Bendito. Feliz, abençoado é aquele Amém. que confia no Senhor. Amém. Então, se você confia no Senhor assim como eu, você vai ficar em pé. Sim. Tá? Você vai ficar em pé. Se tiver no celular, bota o celular, pode ser em algum lugar. Ou se tiver na televisão mais fácil, levanta. Amém. E vamos ficar aqui, ó. Vai. Vamos lá. Segue as palmas, gente. Bora. Vai lá. Vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bate palma, irmãos. Bendito o homem, feliz, abençoado, e cuja esperança é o Senhor. porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Bendito o homem que confia no Senhor. Canta todo feliz. Você é abençoada. Desfrute dessa bênção. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Bendito o homem que confia no Senhor. Se você confia no Senhor, então dá um glória a Deus em casa, vai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Amém. Amém. Possamos ter a percepção que nós somos abençoados. Amém. Porque nós confiamos no Senhor. Sim. Foi nos dado a oportunidade de confiar no Senhor. Amém. Eu não podia confiar no Senhor. Eu não podia me aproximar do Tinha Senhor. Deus no mundo? Nem meu Deus, eu era estranho às alianças da promessa. Verdade. Como é o resto do versículo fala? Eu era estranho às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo para mim. Sim. Amém. Mas graças a Deus, Graças a Deus. que em Cristo eu fui aproximado. Amém. Ó Senhor, irmãos, que o Senhor possa abençoar vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
ao Senhor. Como é bom estarmos juntos mais um sábado. Oh, Senhor, obrigado. Eu queria começar com oração, irmãos. É sempre bom começarmos a palavra com oração. Então, na sua casa, abaixe sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por nós. E vocês também depois orem por mim. Oh, Senhor, não é fácil falar para a câmera, mas amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa noite, Senhor, vem nos ensinar a perseverança. Senhor, vem nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor faz até nós e nos faz crescer. Todas as tribulações que passamos, Senhor, para que possa gerar em nós o vencedor. Senhor, nós dependemos de Ti para isso. Senhor, abençoa cada um dos irmãos de suas casas. Venha abrir o seu coração. Venha abrir, Senhor, também o espírito dos irmãos. Tira toda a pedra do coração dos irmãos. Tira todo espinho. Ó, se a terra está dura, Senhor, venha afofar. Ó, Senhor, que o Senhor possa falar e a necessidade dos irmãos. Também, Senhor, me lava com Teu sangue precioso. Ó, venha ser com esse canal. Ó, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmão. Jesus é o Senhor. Hoje nós estamos chegando nessa a primeira semana desse elemento diário, tá? Afinal, o que detém o anticristo? Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui. Acho que focou. Se você ainda não tem, você pode encontrar ele também no aplicativo EAV Play. Você vai encontrar esse elemento diário. Se você está vendo esse vídeo, você não reúne conosco, você pode acessar o site da editora Árvore da Vida, onde você vai encontrar, além desse título, que é um alimento diário que a gente desfruta semestralmente. O tema desse mês, desse semestre é Deus nos chama para o seu reino e glória. Amém! Fala comigo. Deus nos chama para o seu reino e glória. Então, assim, essa semana é a primeira semana do alimento diário, tá? E o título dessa mensagem é Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Confesso aos irmãos que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa árvore chamada terebinto. Eu já ouvi falar sobre o carvalho. Afinal de contas é uma árvore que tem um valor agregado muito alto. É uma madeira muito cara. E também é uma árvore muito falada na Bíblia, né? Mas o terebinto eu nunca tinha ouvido falar. Vamos começar com uma leitura de Isaías capítulo 6, versículo 13, tá? Se você tiver a Bíblia em casa, abre a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Isaías capítulo 6, versículo 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente ao seu toco. Vou ler mais uma vez. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente ao seu toco. Esse é o versículo dessa mensagem. A gente vai entrar nisso mais para frente. Mas antes, eu queria pedir para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Também se inscreve no canal, tá? Deixa o sininho que a gente está tendo, enquanto durar esse fechamento aqui na Bahia, a gente está tendo reunião online. Você pode perceber que a gente tentou ambientar vocês, a gente tentou botar um fundo mais ou menos verde, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Primeiro eu queria entrar um pouco na questão da nossa carreira cristã, até depois eu falar sobre a questão do terebinto e do carvalho, tá? Então fica conosco até o final que vocês vão entender isso aí. Primeiro, hoje no mundo, nas mensagens anteriores foi falado que o que tem acontecido no mundo, a influência que a internet tem tido sobre as pessoas, a gente tem visto até mesmo essa questão da pandemia, tantas informações e desinformações têm sido passadas, e às vezes uma informação errada é até pior do que a desinformação, né? Mas muitas coisas têm sido faladas para nós, muitas coisas têm acontecido por meio da internet, mas o Senhor, nós precisamos ter uma clareza, irmãos. A Bíblia mostra que a verdade, na verdade, não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Deus é a verdade. A única verdade do universo é Deus e a sua palavra. Então, até mesmo o que tem acontecido conosco nesses dias é uma coisa que está na palavra. A Bíblia fala que vai ter guerra, rumores de guerra, aflições, doenças, muitas situações. Para quê? Para que o Senhor Jesus possa voltar. Nós, como cristãos, temos uma esperança. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho esperança. O Senhor Jesus vai voltar. Então tudo o que está acontecendo conosco hoje, pandemia, o isolamento
a questão de você ficar afastado. Irmãos, tudo isso é uma prova de que o Senhor Jesus vai voltar. Então eu não quero que você fique sem esperança. Tá? Inclusive, esse Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, mostra que a vida cristã ela tem uma base. Todo edifício, toda construção ela tem uma base. E por mais que você ache que o que está em cima é maior, mas por incrível que pareça, foi gasto muito para fazer a base, para fazer uma estrutura firme, um alicerce que se bater o vento, se tremer um pouquinho, o prédio não caia. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente esquece e queremos construir de qualquer maneira. Mas o Senhor, na nossa vida cristã, Ele nos deu uma base. Na última mensagem, nós vimos a importância de nós crermos no Senhor, que é o primeiro passo. Eu criei, recebi o Senhor, e aí eu vou correr a minha carreira cristã. Então, se você ainda não creu no Senhor, deixe o seu nome nos comentários, nós vamos orar por você. Ou então, até mesmo nesse momento, você pode crer no Senhor. Se você crê que o Senhor Jesus ele morreu, ressuscitou, para nos purificar dos pecados e nos dar uma nova vida, a Bíblia fala que você pode ser salvo. Então, se você crê, você basta apenas confessar com a sua boca. Você pode, nesse momento, fechar o seu olho, seus olhos e falar: Senhor Jesus, eu creio na Tua obra. Ó Senhor Jesus, eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. E depois, você deixa a sua mensagem, você pode deixar o seu nome, nós vamos te procurar. Se também você quiser, a gente vai deixar o link aí do WhatsApp da igreja em Ilhéus. Você pode mandar uma mensagem pra gente, a gente vai orar por você, vamos conversar, tá certo? Mas, para os Tessalonicenses, Paulo deixou uma linha, ele mostrou assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança e em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos 3 itens que eu queria ressaltar para vocês. Nós já ouvimos falar, é só para ambientar as pessoas que estão assistindo e pode ser que não tenham ouvido as primeiras mensagens, tá? Primeira coisa, fé. Segunda coisa, o amor. E a terceira coisa, a esperança. A nossa vida cristã tem que ter esse tripé: fé, amor e esperança. Por quê? Primeira coisa é a fé. Nós vemos no exemplo de Paulo, a obra da fé na vida de Paulo foi tremenda. A obra da fé na vida de Paulo, ele era uma pessoa que ele perseguia os cristãos, nós vemos em Atos, né? E quando ele creu no Senhor, a obra da fé, o que é a obra da fé? É você ver acontecer uma coisa que é impossível. Aquele que perseguia os cristãos, ele agora se tornou um cristão. E não apenas um cristão, mas o ministério de Paulo foi um ministério muito importante porque ele completou a Bíblia. Se você vê o Novo Testamento, mais da metade dos livros são livros escritos pelo apóstolo Paulo. Então a obra que Paulo fez foi uma obra maravilhosa. Então isso é a obra da fé. Se uma pessoa como Paulo, que era perseguidor daqueles que invocavam o nome do Senhor, que eles eram chamados de os do caminho em Atos, né? Se essa pessoa foi salva, e não apenas foi salva, mas passou a ter um papel importante nesse ministério, nessa obra, irmãos, eu garanto para vocês que nenhum de vocês era como Paulo. Paulo, ele não apenas ele era estranho às alianças da promessa, ele perseguia os cristãos. E esse Paulo que ele era perseguidor, ele passou a ser um perseguido, ele escolheu ser um perseguido. Fala em Filipenses que ele deixou tudo, fala que ele lançou tudo como refúgio, como lixo, para poder ganhar a grandiosidade de Cristo, irmãos. Então essa é a obra da fé. E essa obra é o que nos leva a correr a nossa carreira cristã. Nós não podemos correr nossa carreira cristã baseado no que nós vemos, baseado no que nós sentimos. Sabe por quê? Porque hoje Satanás ele tem usado muitas ferramentas, entre elas a internet, né? Você vê que nós gastamos muito tempo na internet. Quer seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, até mesmo no YouTube, na televisão. Isso tudo, e ele criou uma teia onde ele deturpa muitas vezes a verdade. E eu volto a falar o que eu falei no início, irmãos. Deus é a verdade. Então, se Deus ele escolheu você, creia, tenha fé que o Senhor ele vai completar essa obra. Filipenses, ele fala que eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, isso não é mentira, porque isso está na Bíblia. Está aqui, ó. Ó, está na Bíblia. Irmãos, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Nós precisamos aprender a ter contato com a Bíblia. Então, só aproveitando isso aqui, muitas vezes a gente não tem muito contato com a palavra e isso influencia toda a nossa família. Um exemplo, se eu não tenho contato com a Bíblia, automaticamente os meus filhos também não vão gostar da Bíblia. Eles não vão ler a Bíblia. Por mais que a gente leve ele para a reunião e lá na reunião os irmãos tenham uma reunião específica só para as crianças, a salinha, e ali eles falem da palavra e eles deem risada, gostem, mas se em casa eu como pai não tenho um tempo para ler uma Bíblia, para ler a Bíblia com ele, desfrutar da Bíblia com ele, é difícil. Então eu aconselho os irmãos a terem um momento de desfrute da palavra. É muito importante nós termos esse momento. A editora lançou alguns livros, o Alimento Diário Infantil, que é para crianças um pouco maiores. E você pode desfrutar diariamente, assim como o nosso alimento diário, que é para adulto, você pode também desfrutar diariamente com o seu filho, você pode ter contato. Mas não apenas da editora Árvore da Vida, existem alguns livros também que você pode ter esse momento de desfrute, esse momento de mostrar para eles a verdade. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A verdade nos liberta. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Às vezes tem coisas que acontecem conosco, né? Quando eu era criança, eu via as coisas de uma maneira, então a gente tinha aquela ideia, né? Se alguém te bater, você bate, você é homem. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, principalmente o meu filho José mais velho, né? Mas eu lembro que uma vez a gente chegou na escola e uma criança tinha empurrado José. E nós ensinamos para ele que ele precisa procurar primeiro um adulto, né, para poder falar o que está acontecendo. E depois, se essa criança, mesmo o adulto não fizer nada e depois ele continuar perturbando o juízo dele, ele tem o direito de segurar e até empurrar. Mas se a pessoa bater nele, ele pode, né, na medida do possível, com toda revidar. Mas aconteceu uma coisa que quando eu cheguei na escola, ele estava com muita raiva. Ele estava com raiva do menino, sabe? Raiva. É estranho você ver uma criança, porque raiva é um sentimento muito adulto. Sabe, raiva, rancor, é um sentimento muito adulto, eu acho, né? E quando eu estava no carro, a gente conversando, e ele, vou pegar ele, vou fazer isso, vou bater ele, blá, blá, blá. E por incrível que pareça, o menino era menor do que ele. E ele é muito, pra quem não conhece o José, olha aquela carinha calma, mas ele é meio nervosinho. E quando a gente estava no carro, eu lembro que a gente tinha desfrutado, eu tinha desfrutado de uma vez com os irmãos, né? Recente, eu tinha desfrutado antes dessa situação. Olha como é importante a palavra, né? E a gente conversando, alguns irmãos, e aí foi mostrada a necessidade de que nós pais precisamos ensinar a criança o caminho, no caminho em que se deve andar. Eu sempre achava que era ensine a criança o caminho em que se deve andar, ou seja, eu chego para a criança e falo, filho, o caminho é esse aqui, vai. Mas na verdade o versículo fala, ensina a criança no caminho em que se deve andar. Então eu preciso estar no caminho para ensinar para ele. Se eu não estiver no caminho, ele não vai aprender. Então quando eu vi isso, eu falei, poxa, como é que eu vou ensinar meu filho a não ter raiva, né? Porque eu tenho raiva, eu sou um cara meio raivoso. Mas o Senhor está trabalhando, eu creio que quem começou vai terminar essa obra. E eu falei para ele, filho, vamos orar por ele. Aí ele parou assim, porque realmente oração é uma coisa que você não tem que fazer. Mas que você orou, você entrou na esfera do Senhor, tudo que é terreno, tudo que é maligno, de ódio, e à medida que você vai falando, é pior ainda, porque vai limpando mais você. E eu falei, filho, vamos orar por ele para que o seu pai... A gente não sabe o que está acontecendo com a família dele, com os pais dele. E nós oramos. Ô Senhor, abençoa a família dele, ele orou. E aí, pai, tá melhor? Não, tô melhor, Ele pode estar passando por alguma situação, né, pai? Vai aqui, né? Então a gente depois descobriu que realmente ele estava passando por algumas situações difíceis. Mas, irmãos, por que eu estou falando essa experiência pessoal? Porque nós precisamos perceber que os nossos filhos, eles precisam nos seguir. Se você, pai, até hoje, você ainda não parou para ler a Bíblia com seu filho, leia a Bíblia para o seu filho. Ou até mesmo você não precisa ser religioso, se você acha que é religião, eu não acho que é religião. Mas você pode chegar e simplesmente contar uma história da Bíblia. Chega um momento que às vezes meus filhos falam, pai, conta uma história. Eu tenho mania de contar as histórias da minha vida, né? Que são muito engraçadas, diga-se de passagem. Um dia eu vou fazer uma live só falando sobre isso, quem sabe. Mas às vezes eu mesclo contando algumas histórias da Bíblia. E eles acham isso interessantíssimo. Então vamos criar esse hábito
de passar a verdade para os nossos filhos, para que eles cresçam adultos conhecedores da verdade. Mas hoje nós, adultos, voltando, nós precisamos ter contato com a palavra. Então, para isso, o Senhor providenciou para nós o alimento diário, nós temos a Bíblia, nós temos as mensagens no Instituto Vida para Todos. Então, é muito importante nós percebermos a necessidade de estudarmos da verdade. Por quê? Porque Deus é a verdade. Então, quando nós recebemos do Senhor, essa fé ela foi depositada em nós. E essa fé, irmãos, é a semente que garante a substantificação das coisas que não existem. Um exemplo, você olha para você, Hebreus fala sobre a fé, eu queria ler com vocês, não está no script aqui não, mas eu vou ler com vocês. Hebreus, capítulo 11, mostra a natureza da fé. Tá? Fala assim, 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que é que isso quer dizer? A certeza aqui, você pode trocar por substantificação. É tornar real, é tornar substantificado uma coisa que você não vê. Vou dar um exemplo aqui. No capítulo 11 você pode ver vários exemplos. O exemplo mais interessante que eu acho é o de Noé. Olha só, versículo 7. Tem vários exemplos aqui, mas o de Noé é uma coisa que eu queria que vocês percebessem. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Era coisas que ainda não aconteceram. Ele já estava instruído, mas pela fé, o que isso quer dizer? A fé é o que lhe faz sentir, reconhecer, receber e praticar aquilo que você ainda não viu. Como assim? Ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. O que é que isso quer dizer? A fé de Noé foi tão substantificativa que ele aparelhou uma arca. Noé morava em uma região que não chovia tanto assim. Mas Deus falou, vai ter um dilúvio. Foi o que Noé fez? Pela fé, ele foi e fez uma arca. E demorou, irmãos, 100 anos. A fé de Noé substantificou uma arca para ele durante 100 anos. Quando chegou nos 100 anos, ele viu aquilo feito, aquilo que ele tinha visto há 100 anos atrás. A fé tornou a arca real para ele no momento que Deus falou para ele. Quando Deus falou para ele, vai chover, faça uma arca, naquele momento Noé estava vendo a arca pronta. Demorou 100 anos para a arca realmente ficar pronta. Mas a fé substantificou a arca para ele naquele momento. Então, irmãos, se a Bíblia fala que aquele que começou uma obra em você vai completar, creia. Pode ser que não seja hoje, mas até a volta dele, se você permanecer conectado com ele, você vai ser transformado. Creia nessa palavra. Irmãos, isso quem garante não sou eu não, tá? É a palavra de Deus. Então, continuando aqui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ter a fé, mas essa fé ela precisa ser mesclada com a graça. Eu venho aqui, eu tenho fé que o Senhor vai me transformar. Eu tenho fé que a palavra de Deus vai me transformar. O que é que mostra que realmente eu tenho fé? É que diariamente eu vou até a palavra. Então eu vou até a palavra, eu pego a Bíblia. Senhor, fala comigo nessa manhã por meio do alimento diário. Aí você lê o alimento diário e o Senhor fala com você. E naquele dia, um pouco mais da sua vida foi transformada. Mas vou falar para vocês uma coisa. O Senhor, Ele não tira tudo de vez. Ele não chega, você acha que ele não sabe o que tem de você que é negativo? Ele não sabe o que tem em você que faz parte ainda da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aquela natureza difícil de lidar, aquela coisa complicada? Ele sabe. Mas por que ele não tira de vez? Porque a gente não suporta. Nós não suportamos isso, irmãos. Então o que é que o Senhor faz? Ele tira algo de você e acrescenta algo em você. Ele tira algo e acrescenta algo em você. É mais ou menos como é feito um túnel. O túnel não é feito buraco todo e depois faz as paredes. Não, porque senão desmorona. Primeiro faz um buraco, faz toda aquela parte estrutural de concreto e aí endureceu, vai, cava mais um buraco. Faz aquela parte de concreto, endureceu, vai, cava mais um buraco. Irmãos, o Senhor está fazendo isso conosco todos os dias. Mas eu preciso criar momentos para que essa obra possa acontecer. Eu não posso esperar que o Senhor venha e faça a obra de uma hora para outra. Não. Todos os dias eu preciso preparar momentos para que o Senhor possa fazer a obra. Você pode chamar do que você quiser. Momento da reforma, momento do desfrute, momento da... Não importa. Desde que você gere momentos para que essa obra possa acontecer na sua vida.
Se você é casado, você pode fazer isso com o seu cônjuge. Se você ainda não é casado, ou até mesmo casado, ainda assim, você precisa ter o seu momento particular, o seu momento onde você se abre para o Senhor. E o Senhor vai falar para você. Irmãos, e eu garanto para você, a Bíblia mostra isso também. Se você se abre para o Senhor, o Senhor vai falar para você, olha, falta isso. Aí você fala, poxa, Senhor, e agora o que é que eu faço? Calma, desfruta disso aqui. Aí o Senhor vai gerar, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar situações para que aquilo que você desfrutou faça parte da sua constituição. Vou explicar. Ele vai gerar, você desfrutou que o Senhor, o fruto do Espírito é a paciência. E naquele dia vai acontecer alguma coisa que vai tirar sua paciência. Sabe para quê? Para mostrar para você que você ainda não está andando no Espírito. A partir do momento que você percebe a necessidade de andar no Espírito, você fala, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, como é que eu posso lidar com essa situação? Tem momentos que você vai cair, porque nós ainda não estamos totalmente prontos. Mas ainda assim o Senhor é aquele que vai continuar a obra em você. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Então hoje, o que está acontecendo? Por que a gente fala tanto da verdade, a gente fala tanto da necessidade da palavra? Porque hoje o mundo está tirando nossa referência. Está tirando nossa referência de família, está tirando nossa referência de cuidado de criança. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está tirando nossa referência de casamento. Está tirando nossa referência do que é ser homens. Irmãos, hoje, quando a gente fala brincando, né? Se você tem um homem em casa, agarre. É brincadeira, mas é sério. Hoje, nós estamos perdendo a referência do que é ser homem. Há um dia desse, alguns dias atrás, foi falado, até foi o assunto mais comentado na internet, né? Um homem pediu desculpa por ser homem. Um homem pediu desculpa por ser homem. Vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos tendo um mentoreamento masculino, né? Nós estamos fazendo com alguns jovens solteiros, né? Também tem alguns irmãos casados, homens. Nós estamos fazendo esse mentoreamento, nós acompanhamos os irmãos durante 6 meses, né? E nós temos tido uma comunhão mais íntima. E vou falar para vocês, muitos conceitos que nós achamos do que é ser masculino, do que é ser homem, têm caído por terra. No último encontro que nós tivemos, na última comunhão que nós tivemos mesmo, teve uma frase que me marcou muito. Eu falei assim, poxa, isso é verdade. Inclusive, mesmo nós sendo os irmãos que estão à frente, os monitores, né, os mentores, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mais homem do que ninguém, mas o Senhor tem nos dado a graça de desfrutar desse assunto. Eu falei para eles, até o irmão que falou também falou a mesma coisa, né? Não acha que a gente está totalmente 100% macho ou homem por conta de que a gente está falando, não. Nós estamos em treinamento como vocês. Mas ele mostrou que a verdadeira masculinidade é expressar Deus. Quando nós expressamos Deus, nós somos homens plenos. Então não é... Uma vez nós perguntamos para alguns adolescentes o que é ser homens, né? E às vezes tem um que fala a verdade. Eu gosto desses que falam a verdade. Ele falou que para ele ser homem é pegar mulher, né? Ter várias mulheres. Mas nós percebemos como o mundo está tirando a referência do que é ser homem. Eu não preciso pedir desculpa para vocês porque eu sou um homem. Pelo contrário, eu preciso ser um homem de verdade. Porque para o homem foi dado muita, mas muita responsabilidade. E às vezes eu não quero lidar com essa responsabilidade e eu sou omisso. Eu preciso ler a Bíblia para saber qual é a minha comissão. Eu preciso desfrutar de Cristo para saber como eu devo ser um marido, como eu devo ser um pai, como eu devo ser um irmão responsável. Isso não é algo que eu aprendo no mundo, não é algo que eu aprendo vendo televisão, é algo que eu aprendo na Bíblia. Eu preciso ver. Eu tenho exemplos como Salomão, como Daniel. O irmão ele mostrou que às vezes a gente acha que o nosso referencial de que Deus nos ama é que dá tudo certo. Tá dando certo porque Deus me ama. Tá dando certo porque eu estou fazendo as coisas certas. Tá dando certo. Não, mas a Bíblia mostra. Daniel ele foi alguém, ele foi um homem que mesmo passando por uma situação de escolha, ou você adora a imagem, ou na verdade, você não pode adorar se voltar para outros deuses. Você precisa adorar a minha imagem. Ou você faz isso, ou você vai ser jogado na cova dos leões. E ele foi jogado na cova dos leões. Aí eu pergunto para vocês, Deus, ele estava fazendo uma coisa errada? Deus não era um com ele?
De acordo com o que nós vemos, do que o mundo fala, do que as pessoas falam, Deus abandonou Daniel porque Daniel errou. Não, irmãos. Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. Tanto que ele foi para a cova dos leões tranquilizando o rei. Eu não sei como você iria para a cova dos leões. Mas ele foi tranquilizando o rei. Fique tranquilo, ele foi. E quando o rei chegou de manhã preocupado, achando que ia achar ele em pedaços, ele estava orando. Os leões estavam dormindo. O que aconteceu? Irmãos, Deus, ele é o nosso Deus, independente do que aconteça conosco. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos pessoas que vivem ao léu, que vivem dispersos, não. Nós temos alguém que cuida de nós. Ontem, quando estava estudando essa mensagem, eu pedi para o meu filho ler esse versículo de Mateus, né, que Jesus passou, vendo-lhe as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, porque eram ovelhas, como ovelhas que não têm um pastor. E meu filho perguntou, o que é compadecer-se? E olha só o momento da gente poder infundir a palavra nos nossos filhos. Eu falei para ele, se compadecer é você ter empatia. Aí piorou, né? O que é ter empatia? E por incrível que pareça, um assunto vai puxando o outro. Irmãos, precisamos ter a Bíblia como referência. Se você quer saber o que é ser um homem, irmã, se você quer saber o papel de uma mulher, você precisa estudar a Bíblia. Jovem, se você quer saber o papel de um jovem, porque jovem também tem papel. Timóteo era jovem. Daniel, quando foi levado para Babilônia, ele era jovem. E trocaram o nome dele. Trocaram as vestes dele. Trocaram o lugar onde ele estava. Mas quando foi trocar a comida dele, dar comida sacrificada a ídolos, ele não quis. E ele falou, me dá só legumes. Se você quiser depois saber mais a história, lê o livro de Daniel. Então, a Bíblia mostra para nós um referencial maravilhoso. Por que eu estou falando necessidade de referencial? Porque hoje está sendo tirado de nós todo o referencial de família. Na Bíblia, irmãos, a família é composta por um homem e uma mulher. E daí vem toda a sua geração. Você não consegue ver nascer uma criança normalmente se não for de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque é necessário um homem e uma mulher para gerar uma criança. Irmãos, isso é o que está na Bíblia. Eu não estou falando a minha opinião, não estou sendo contra a opinião de ninguém, não. Eu estou mostrando que o nosso referencial é a Bíblia. Nós não podemos deixar que essa referência se perca. E nós precisamos ser aqueles que expressam essa referência. Ó Senhor Jesus. Então assim, irmãos, quando nós vemos essa referência, nós partimos a crer. Nós vemos que o Senhor realmente está fazendo a obra dele em mim. Eu falo, poxa Senhor, tem acontecido tantas coisas. Tantas coisas têm acontecido e eu às vezes eu fico, poxa, eu não vejo mudança em mim. Mas é porque eu estou olhando com os meus olhos terrenos. Eu preciso usar o olhar da fé. Ó Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa ela recebe o Senhor, um exemplo, nós precisamos ter na vida da igreja um cuidado, nós precisamos criar esse cuidado, cuidar das pessoas, pegar alguém que não conhece nada. Nós não nascemos sabendo, eu criei no Senhor, agora eu sei tudo de Deus. Não, nós precisamos ajudá-los a conhecer a palavra, a crescer em vida. Parece que esse assunto que eu estou falando não tem nada a ver com Terebinto e Carvalho, né? Mas vocês vão perceber que tem. Porque quando você creu no Senhor, você tem pessoas que te ajudam a conhecer a palavra, saber o que é o sangue, saber o que é a obra redentora de Cristo, saber o que é a regeneração, o que é o arrependimento, o que é a cruz, o que é o quebrantamento, qual a importância do quebrantamento. Tudo isso, irmãos, se chama a palavra fundamental. Então eu preciso conhecer a palavra fundamental. Eu sei que nós temos hoje a palavra profética, que é aquela palavra atual. Precisamos sair, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, ação, fazer, acontecer. Mas também eu preciso ter uma base. Lembra que eu falei no início que a base do edifício é muito importante? E a nossa base é a fé, amor e esperança? Então a fé, ela não é uma fé solta. Eu preciso crer em algo. Então se a palavra fala que se eu me arrependo e deixo, o Senhor esquece do meu pecado, eu creio. Mas se eu não sei que eu preciso me arrepender e deixar, então eu vou continuar vivendo de qualquer maneira. Isso é palavra fundamental. Então se você é um recém-convertido, procure os irmãos. Fala, irmãos, me ajudem. Eu preciso conhecer mais da palavra fundamental. Eu preciso saber mais da obra do Senhor. Eu preciso saber mais dos estágios da salvação. Eu preciso saber o que é a justificação, o que é a reconciliação. Eu preciso saber o que é a glorificação. Dessa maneira, a sua vida vai crescendo, você vai aumentando o seu estágio de vida, graças a Deus. Para que eu preciso de tudo isso?
Eu preciso aumentar o meu estágio de vida para que eu possa suportar as aflições. Uma pessoa recém-convertida, ela não tem como suportar uma aflição muito grande. Eu vejo às vezes a situação dos irmãos. Eu vou citar alguns exemplos. Um exemplo atual, não vou usar um exemplo tão antigo, normalmente usa o Atmani, o Whitney Lee. Nós tivemos no nosso meio o irmão Reinaldo, né? Um irmão maravilhoso, ele era um irmão de Minas, ele era de BH. Ele era um irmão assim, precioso. E ele tinha uma visão de família, do cuidado familiar maravilhosa. Ele pegou, infelizmente ele já não está mais conosco, já dormiu no Senhor, mas ele foi acometido por uma situação, chamada de ELA, né, a esclerose, eu esqueci o significado, mas ele tinha um derivado da esclerose múltipla, né? E ele era uma doença degenerativa, mas ele não ficou parado. Ele até escreveu um livro, fiquei impressionado, um dos livros mais preciosos que eu já desfrutei, que fala sobre família. Eu não lembro qual, tem até um aqui na minha estante, mas depois no final eu vou deixar o nome do livro para os irmãos. Esse livro ele mostra uma visão sobre família que eu nunca tinha visto. E eu ouso a dizer, irmãos, que essa visão veio por conta de tudo que ele estava passando. Todas as vezes que nós passamos por uma situação, eu acho que é vida familiar saudável, todas as vezes que nós passamos por uma situação difícil, o Senhor, ele torna aquela verdade que você desfrutava, que estava fora de você, em realidade no seu interior. Todas as vezes que você desfruta de algo, e isso é constituído em você, todas as vezes que isso acontece, aquela palavra que você ouviu, que estava fora de você, que um irmão falou, que você leu, que você tocou, ela se torna sua realidade. Irmãos, hoje, na situação que nós estamos passando de tribulação, pandemia, pessoas que estão ao nosso redor morrendo, nós precisamos desfrutar da palavra e essa verdade precisa tornar realidade em nós. Nós não podemos viver correndo atrás do vento, preocupado, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, nós precisamos ter o cuidado necessário, nós não podemos tentar o Senhor, mas nós precisamos também, irmãos, viver, transformar essa verdade em realidade. Eu não posso permanecer vivendo com medo. Não, fique tranquilo. Tem um versículo de Romanos que eu quero ler, de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu quero ler para vocês. Fala assim: ó Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quantos irmãos acham? Beber água aqui. É, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Esse proverá livramento aqui, eu me lembrei de 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu só verificar. Fala assim, capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Antes disso, no versículo 7 ele fala: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí vem o versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Se você puder ler comigo em sua casa, eu agradeço. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ou seja, todas as vezes que você passa por uma situação e você é atribulado, todos nós aqui na Terra estamos sendo atribulados por essa pandemia, por esse vírus, coronavírus. Todos nós estamos sendo atribulados. Mas nós que cremos no Senhor, nós não podemos viver angustiados, irmãos. Porque se nós vivemos angustiados, isso apenas demonstra que nós não estamos vivendo com fé. Agora entrando só para vocês entenderem, Romanos, capítulo 5, eu vou voltar para Coríntios, eu vou explicar essa passagem de Coríntios para vocês. Capítulo 5, versículos 3, fala assim:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu quero que você grife na sua Bíblia, por favor, perseverança, experiência, e esperança. Por que é importante? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós passamos, tudo que acontece conosco, nós que somos cristãos, tem um motivo. Fica claro para você, Deus não faz nada conosco por acaso. Nada que acontece conosco é por acaso. Não, tudo tem um motivo. Romanos fala que a tribulação, ela produz perseverança. Então, como é que eu vou ter perseverança para seguir? Por meio da tribulação. Eu não preciso perseverar para comer um hambúrguer. Se você me chamar para comer um hambúrguer, eu não vou estar lá, deixa eu perseverar para comer esse hambúrguer. Ou então, você me chama, você compra uma picanha, um filé, naquele jeito, assa, mal passado, que eu não gosto muito de torrado não. E aí, vem aquela coisa suculenta, eu vou ficar aqui, ai meu Deus, me dá perseverança para comer essa comida deliciosa. Não, irmãos. Você precisa de perseverança, no meu caso, eu preciso de perseverança. Uma vez eu tive anemia, né? Na época eu não gostava um absurdo isso, né? Eu não gostava de beterraba. Então minha mãe, ela me forçava a ter perseverança. Eu perseverava em comer beterraba, genipapo, fígado, quiabo. Então eu tinha que perseverar. Ali realmente era um trabalho de perseverança. Por quê? Porque eu precisava ficar melhor. Então, irmãos, hoje nós passamos por muitas situações. Passamos por muitas situações difíceis. Mas eu preciso ter uma perseverança. Mas a perseverança só vem se eu tiver a fé fundamentada na verdade. Então, se eu tenho um desfrute pleno da palavra e eu percebo que as coisas que acontecem no mundo não são por acaso, ou porque fulano de tal fez isso e isso, a culpa é de fulano. Não, o Senhor, Ele instituiu todas as coisas. Então eu preciso desfrutar da palavra. Quando eu tenho essa percepção, eu consigo ter perseverança. E quando eu tenho perseverança, a perseverança produz o quê? A tribulação produz perseverança. Quando eu passo pela tribulação, eu crio perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Irmãos, a experiência mostra que aquela verdade se tornou realidade. Por quê? Quando você passa por aquilo novamente, você já tem a experiência que você passou antes. Então, se você vê até mesmo um irmão passando por uma situação que você já passou, você tem experiência para poder falar: ô irmão, calma. E olha, quando você tem uma comunhão com um irmão que já passou por aquilo que você está passando, você percebe que a comunhão é muito mais rica. A comunhão tem assim um peso maior. Então, irmãos, é muito importante. E a experiência produz esperança. Porque quando você tem experiência, você não vive mais correndo para lá e para cá. E agora? O que é que eu vou fazer? Não, você tem a esperança de que tudo isso que nos acontece é para fazer de nós vencedores. Graças a Deus. Deixa eu continuar aqui que eu já estou... Ó Senhor Jesus. Agora nós chegamos na questão da experiência a experiência do terebinto e do carvalho. Isso aqui, irmãos, eu achei fantástico. Eu vou ser bem sincero, eu achei fantástico. Porque ele usou o exemplo do carvalho e do terebinto. Primeira questão do carvalho, eu queria ler alguns trechos para você do Alimento Diário. Ele fala assim, olha só, tem algumas passagens na Bíblia onde o carvalho ele é utilizado como referência, um ponto de referência. Um exemplo, onde é que fica o Museu do Jorge Amado aqui em Ilhéus? Fica ali perto da catedral, a grande catedral que tem. Por que a gente dá esse exemplo da catedral e não fala assim, fica perto daquela barraquinha de cachorro-quente? Por quê? Porque ela é móvel, ela pode estar ali naquele dia e pode não estar mais naquele dia. Mas você fala catedral, você fala uma coisa que já está ali há muito tempo, muitos anos. Então o carvalho, ele era usado como exemplo. Você vê que na Bíblia mostra o exemplo de Abraão e Ló, quando eles se separaram.
falava, não, eu vou para os carvalhos de tal, os carvalhais de tal. Então, mostrava que era uma referência de para onde ir. Então, o carvalho era uma planta que ela dura em média de 500 anos, se brincar até 1000 anos. Por que ela tem toda essa longevidade? Porque as raízes dela elas são muito profundas. E tem alguns trechos que eu queria ler para vocês, fala assim, ó. Ao pesquisar sobre o carvalho, encontramos o seguinte. É a árvore mais velha em um bosque. Sua idade média está entre 500 e 1000 anos. E alcança de 30 a 40 metros de altura. Tem características sofridas, irmãos. Olha só. Tem características sofridas. Caule enrugado e raízes profundas. Não perde suas folhas no inverno. Isso aqui eu acho fantástico. Continua frondoso mesmo sendo castigado pelo frio e pelo rigor da neve. O carvalho permanece com folhas e cheios de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para resistir. Eu estava tendo comunhão ontem com o Patrick aqui, né? A gente estava estudando essa palavra. E eu mostrando que, na verdade, Deus criou o carvalho para usar como exemplo de perseverança. Eu preciso perceber que na minha vida, são 3 itens que eu queria citar para vocês, 3 itens do carvalho, 3 características que eu queria citar para vocês que nós precisamos ter na nossa vida. Primeiro, raízes profundas. O carvalho ele fica com as folhas verdes no pior período do ano. E aí, por que ele fica com as folhas verdes e como se nada tivesse acontecendo? Porque as suas raízes são profundas. Ele consegue puxar água do mais profundo. Irmãos, nós precisamos aprender a ter raízes profundas em Deus. Eu não posso ter uma experiência rasa em Deus. O que é uma experiência rasa? É ter um pouquinho de terra aqui, em cima de uma pedra e nasce uma planta. Nasce. Mas se o sol bater forte e esquentar a pedra, essa planta morre. Agora, eu posso usar um exemplo bem nacional, o umbuzeiro, por exemplo. O umbuzeiro é uma planta do sertão. Tem muito aqui na Bahia, região Nordeste. Então, ele é uma planta que pode estar seco. Mas na época de dar umbu, tem umbu. Na época de frutificar, tem fruto. Por quê? Se você cavar, dentro do umbuzeiro tem um reservatório de água. Muitas vezes ele é cavado para que a gente possa beber água mesmo. Tem um reservatório de água. Chega até de 10 a 15 litros de água dentro de um umbuzeiro. Irmãos, nós precisamos ser tais pessoas. Primeiro, as minhas raízes precisam estar profundas para que eu possa resistir às intempéries que me sobrevêm. No meu casamento, no meu trabalho, nas coisas do mundo, eu preciso ser esse carvalho firme. Segunda característica, eu preciso manter as minhas folhas verdes. Por quê? Aí vem a terceira característica. O carvalho ele é um referencial de lugar. Quando fala assim, Abraão, vou para que lado? Eu vou para o lado dos carvalhais de Manre. Por quê? Porque sabia que com certeza aquela árvore não teria caído. Nós precisamos ser a referência para o mundo de hoje. Precisa chegar o momento que quando falava os carvalhais de Manre, são vários carvalhos, não é apenas o carvalho de tal lugar, não, são vários carvalhos. A igreja precisa ser esse carvalhal, não sei se são os carvalhais. Nós precisamos ser um referencial para o mundo. Tudo está acontecendo com todo mundo, mas nós estamos aqui, firmes, com as nossas folhas verdes, com o nosso tronco em pé, mesmo que às vezes enrugado. Alguns de nós até dormem no Senhor, mas nós estamos aqui firmes. Por quê? Porque as nossas raízes estão em Cristo, estão em Deus. Nós precisamos ter essa experiência, irmãos. Então, se o mundo olhar para nós, precisa ver em nós um referencial de casal, um referencial de pai, um referencial de filho, um referencial de jovem, um referencial de homem, um referencial de mulher. Onde é que o mundo vai ver isso? É na igreja. Mas para isso, as minhas raízes precisam estar firmadas em Deus, Senhor Jesus. E o segundo ponto é o terebinto. Eu vou só continuar lendo aqui, vou ler mais alguns pontos. Fala assim, semelhantemente, as pessoas que têm vida longa estão sujeitas a intempéries como o carvalho. Quanto mais velho, quanto mais você viveu, mais situações difíceis você passou. Hoje, com 34 anos, eu não sou a mesma pessoa que eu era aos 24 anos, irmãos. Aos 23 anos eu não tinha filho, eu não estava casado, ainda estava pensando em casar, eu não estava assim,
preocupado em trabalhar para sobreviver. Não, eu vivia aquela coisa, vamos servir ao Senhor de qualquer maneira, sem me preocupar com tanta coisa. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, né? Mas eu não sou como um irmão de 40 anos que passou, uns 50 anos que passou umas coisas, 60 anos. Eu não sou como Adelson, que já passou por várias situações. Eu não sou como Jurandir, que já tem 60 anos e passou por várias situações. Não, mas nós, nós somos exatamente assim. Quanto mais o tempo passa, eu preciso ter mais experiências, tá? Aí continua aqui. Essa árvore nos dá a seguinte lição. Quanto mais afetada por ventos e temporais, mais resistente seu tronco se torna, e suas raízes mais profundas. Portanto, aquele que está plantado junto às águas da vida é comparado ao carvalho, feito para resistir às pressões do dia a dia, ou a tempestades com fortes ventos e até ao fogo. Mesmo quando o carvalho é derrubado, ainda é muito difícil arrancar o seu toco. E ele brota novamente, amém. Tem até um hino que fala isso, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O coro fala porque ele é como árvore plantada, ó Senhor, junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aí ele continua. Outra árvore igualmente resistente é o terebinto, da família do carvalho. É uma das árvores mais fascinantes do mundo. Olha só, é resistente ao inverno e sua folhagem muda apenas na primavera. Seu tamanho médio é de 10 metros. O terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Uma característica peculiar dessa árvore é que seu perfume é exalado mediante um ferimento na casca. Quanto maior o ferimento, maior o perfume. Ao perder a casca, o terebinto libera sua seiva, que é medicinal. Puxa vida! Serve como antisséptico, anti-inflamatório e cura várias doenças. Quanto mais ferido for o terebinto, mais perfume exala e mais cura proporciona. Ó Senhor Jesus! Eu queria voltar para Romanos para poder explicar o terebinto para vocês. 2 Coríntios capítulo 4. Em tudo somos atribulados. 4:8. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aqui eu quero mostrar um terebinto. Terebinto, ele pode ser machucado por alguém que passa uma faca, uma pedra pode vir batendo e voando e bater, ou o vento pode bater forte e lascar um pouco um galho dele. Então, como nós somos atribulados, mas a vida de Deus que está em mim, ela precisa exalar um bom perfume. Irmãos, porque o que é um referencial? Um referencial é aquilo que as pessoas olham e falam, poxa, eu queria ser assim. Uma referência. Então nós temos um referencial de homem. Por exemplo, eu queria ser como Jesus. Jesus, ele não era bonito, então já é um referencial muito bom para mim. Ele não era bonito, a Bíblia fala que ele tinha aparência de raiz de terra seca, olhavam para ele com 30 anos, achavam que tinha 50, 60 anos, então você tem por aí que ele não era bonito, mas ele tinha um atrativo. A Bíblia mostra que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Jesus passava e ele falava para as pessoas, ei, você que está pescando, larga isso aí, me segue. E as pessoas, ele não dava uma explicação, as pessoas o seguiam. Por quê? Porque ele exalava o bom perfume de Cristo, o bom perfume que ele tinha nele. Então nós hoje no mundo, nós precisamos ser esse referencial. Primeiro, firmes como o carvalho. Quanto mais a tempestade acontece, mais o seu tronco fica duro para suportar, mais a raiz entra para poder segurar a árvore. O terebinto, quanto mais é ferido, mais o aroma ele é liberado, mais cura ele libera. Então, irmãos, quanto mais experiência nós passamos, mais o Senhor precisa ser expresso em nós, mais a vida dele precisa ser expressa em nós. Isso é o nosso papel. Esse é o nosso papel hoje no mundo, na terra. Nós precisamos ser o referencial. Então, se as pessoas veem o seu casamento,
Seu casamento precisa exalar Cristo. De maneira que as pessoas olhem para você e falam, o que é que vocês fazem para ser assim? Quando as pessoas veem os seus filhos, eles vão perguntar, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue? Como é que seus filhos fazem? Por quê? Porque isso é o aroma de Cristo. Não acho que é você não. Não. Quando as pessoas veem você passando por uma tribulação. Eu lembro que quando meu pai faleceu, no primeiro momento eu estava lá e muitos irmãos vinham até mim tentando me consolar, mas chegou um momento que eu comecei a consolar muitos irmãos. Que os irmãos chegavam chorando, falavam, não, calma, tá tudo bem, o Senhor sabe, o Senhor é o melhor, o Senhor sabe o melhor, o Senhor faz isso porque Ele nos conhece. Eu comecei, mas não era algo meu. Vou falar para os irmãos, não é porque eu não amava o meu pai, ou porque, não, irmãos, é porque naquele momento, literalmente eu estava me sentindo tão consolado pelo Senhor que eu achava que eu precisava consolar as pessoas. Então, irmãos, as situações que nós passamos, nós precisamos mostrar para as pessoas, não é falar assim, eu sou forte, eu não passo por nada. Não, mas é expressar Cristo em cada situação que nós passamos. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Então, para finalizar, eu queria terminar com essa última frase do Alimento Diário de Domingo. Fala assim, esperamos que os sofrimentos que nos afligem, possam gerar o perfume que, uma vez exalado, nos tornará uma referência como o terebinto. Vivemos tempos em que tem prevalecido meias verdades, mentiras e sofismas. Contra essa teia maligna temos a igreja, amém? Que é a base e coluna da verdade. Tais como o carvalho e o terebinto, devemos ser firmes, frondosos e espalhar o bom perfume de Cristo para atrair as pessoas para viver da igreja. Irmãos, que cada experiência que vocês passarem durante toda essa próxima semana, durante toda a sua vida, possa gerar em vocês essa resiliência, que vocês possam estar firmes, suportar firmes no Senhor. Em nós mesmos nós não podemos suportar, em nós mesmos nós não conseguimos permanecer firmes, mas no Senhor nós conseguimos exalar o bom perfume de Cristo, nós conseguimos até mesmo exalar essa seiva que vai dar cura, nós conseguimos ficar firmes e ser uma referência para o mundo. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Jesus é o Senhor. Eu queria concluir com uma oração. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Senhor, que o Senhor possa abençoar a experiência de cada irmão. Que o Senhor também possa se acrescentar na vida de cada irmão. Ó, que por meio das tribulações, isso possa gerar perseverança nos irmãos. E essa perseverança possa gerar experiência. E essa experiência possa trazer para nós esperança. Ó Senhor, isso possa também, à medida que nós somos afligidos pelas tribulações, possamos exalar esse bom perfume de Cristo. Não nos deixa viver apavorados, não nos deixa viver desanimados com medo. Ó, mas como igreja queremos orar, Senhor, que a Tua vontade possa ser feita nessa terra, possa ser feita em nossa vida. Rogamos, Senhor, por cada irmão que está aflito, ó, que até mesmo tem sido afligido por essa doença, que o Senhor possa curá-los, possa fazê-los estar firmes em Ti. Ó, mas também rogamos, Senhor, que essa onda possa passar logo. Ó, Senhor, vem paralisar, vem passar, tirar de nós essa doença. Ó, Senhor, para que possamos avançar, para que o Seu Evangelho possa ser curado. Ó, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Então, para terminar, eu queria só lembrar que amanhã nós gostaríamos de convocar todos vocês em fazer uma oração de guerra mesmo. Uma oração, nós vamos deixar os pontos de oração na descrição desse vídeo. Amanhã, do domingo, amanhã que dia? Dia 21, né? Dia 21? Amanhã dia 20? Dia 21? Amanhã dia 21. Então amanhã, domingo, dia 21, nós gostaríamos de convocar vocês, 21 de março, a fazermos uma hora de oração, das 12 horas às 13 horas. Nós vamos fazer uma corrente de oração e a descrição vai estar no vídeo, todos os pontos de oração. Se você também tiver mais um ponto, nós vamos orar como igreja, para que o Senhor possa parar essa doença, para que o Senhor possa barrar essa onda, a questão financeira. Nós somos igreja, irmãos. E a Bíblia fala que o que nós atarmos na terra terá sido atado nos céus. Então nós cremos no poder da oração da igreja. Amém? Que o Senhor possa abençoá-los. Jesus é o Senhor. Amém. Um grande abraço. Amém. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Temos alguns avisos importantes para poder passar para os irmãos, então fiquem ainda ligados aqui no nosso canal, assistindo
aqui a nossa reunião, que logo após o vídeo nós conversamos um pouquinho melhor. Amém? Então assistam o vídeo, depois nós continuamos com nossos avisos. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Uma atleta se domina em toda situação, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver, tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor, a vinda de meu Senhor. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Como atleta se domina em toda situação, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver. Essa obra, irmãos, está avançando, graças a Deus. E sábado após sábado, enquanto nós estamos reunindo aqui de maneira virtual, nós estamos trazendo novidades de como essa obra está avançando e está ficando. Graças a Deus, irmãos, essa obra não para. Semana após semana, os irmãos estão trabalhando arduamente e estão conseguindo completar essa obra. Mas, irmãos, nós precisamos muito, mas muito mesmo, da sua ajuda, das suas ofertas, do seu encargo. Nós não queremos que os irmãos parem de ofertar. Primeiro, ofertando seus dízimos, devolvendo aquilo que o Senhor nos deu, mostrando a nossa gratidão para o Senhor. E tudo aquilo que nós coletamos durante o mês, podemos ofertar ao Senhor nosso dízimo, agradando o Senhor e mostrando ao Senhor tudo provém de Ti. E os dízimos, irmãos, têm nos ajudado muito a continuar com essa obra. Mas também, irmãos, nós precisamos mais ainda de vocês, das suas ofertas e da sua cooperação. Por isso, além do dízimo, nós também queremos que os irmãos coloquem o seu coração diante do Senhor e possam continuar ofertando em prol a essa obra. Mas, irmãos, sem ser essa semana, a semana que vem, nós vamos ter uma reunião especial, uma reunião extraordinária, uma reunião na qual nós queremos convocar todos os irmãos da Igreja em Deus, todos os irmãos que reúnem normalmente, que reúnem regularmente, e você que tem tempo que não reúne, tem tempo que não vê os irmãos, também você está convocado. Nós não queremos deixar nenhum membro da Igreja em Deus fora dessa reunião. Nós queremos ter, semana que vem, uma reunião extraordinária que nós vamos apresentar de maneira global tudo o que está acontecendo com a obra, até onde chegamos e nossos próximos passos, e também dar uma palavra de encorajamento, porque nosso maior interesse é que essa obra você sinta que para você, de você, da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então, semana que vem, marca já essa data. Sábado que vem nós teremos uma reunião especial apresentando todos os detalhes da obra e também chamando você para esse encargo. Amém, irmãos? Então, aguardamos vocês semana que vem. Durante a semana nós vamos estar enviando mais detalhes do horário e de como vai ser essa reunião. Mas, irmãos, essa obra e todos nós precisamos de vocês. Amém? Jesus é o Senhor. Mais um aviso, logo após essa reunião, esses avisos, nós teremos o nosso habitual encontro na videoconferência, um Meet, para ter comunhão sobre a palavra. Então, continuem permanecendo aí conectados. Amanhã teremos nossa reunião de partir do pão
e logo durante a semana nossa reunião de oração. Mas sábado que vem, irmãos, já marca essa data, nós estaremos juntos apresentando para vocês. Vai ser uma reunião de serviço, vai ser uma reunião no qual nós vamos estar trazendo as novidades sobre a obra e como nós precisamos de você. Amém? Aguardamos, irmãos. Jesus é o Senhor.